Oi, pessoal do sétimo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 3 do capítulo 24, unidades de medida, volume e capacidade, página 360 a 370. Unidade de volume, unidade de medida, volume e capacidade. Acidente em terminal de petróleo no Rio Grande do Sul derrama 2.500 litros no mar. Cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira são apreendidos na Amazônia. Lavagem de carro com solvente, 200 mililitros de água. Barragem do Açu recebe 10 milhões de metros cúbicos de água. Você percebeu que as 4 manchetes na página anterior têm algo em comum? Em que todas elas foi utilizada uma medida para transmitir a informação? Em 2, trata-se de uma medida de capacidade, que você estudou no 6º ano. Nas outras 2, temos uma medida de volume, que você aprendeu no último módulo. Você consegue identificá-las? A água aparece em 2 manchetes, uma vez acompanhada por uma unidade de volume e na outra por uma unidade de capacidade. Essa observação sugere que deve haver alguma relação entre volume e capacidade. Você consegue imaginar que relação é essa? Neste módulo, vamos estudar as diferentes unidades que utilizamos para medir volume e capacidade, estabelecendo a relação entre elas. Relação entre unidades de medida de volume. Para medir volume, vimos que o mais comum é escolhermos um cubo como unidade de medida padrão. Nesse caso, a unidade obtida dependerá do comprimento de cada aresta do cubo, definido, por exemplo, medindo 1 centímetro de aresta, o volume do cubo vai ser de 1 centímetro cúbico, porque eu vou ter base vezes altura vezes largura. 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, 1 centímetro cúbico. Medida da aresta do cubo, 1 decímetro. O volume desse cubo vai ser de 1 decímetro cúbico, porque eu vou fazer base vezes altura vezes largura. 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, 1 decímetro cúbico. Medida da aresta de um cubo de 1 metro. O volume vai ser de 1 metro cúbico, porque eu vou fazer base vezes altura vezes largura. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro vai dar 1 metro cúbico. Nessa seção, vamos investigar as relações entre essas unidades de medida. Primeiro, você vai comparar os cubos de aresta medindo 1 decímetro que você e seus colegas construíram com a apresentação de 1 metro cúbico feito pelo professor. Como nós não estamos juntos, nós não tivemos oportunidade de fazer isso e de que eu conseguisse mostrar isso aqui para vocês, então vamos fazer juntos aqui. Quantos cubos com aresta de 1 decímetro devem ser alinhados para formar uma fila de 1 metro? De 1 decímetro para chegar em 1 metro, nós andamos somente uma casinha. Lembra daquela linha? Se andou somente uma casinha, cada casinha vale quanto? 10. Então, eu teria quantos cubos alinhados? 10 cubos. Qual é a medida em decímetro cúbico de um segmento de 1 metro de comprimento? Do decímetro de 1 metro para chegar no decímetro, eu vou ter o quê? Também uma casinha e vou ter 10. Quantos cubos de 1 metro de aresta seriam necessários para formar o cubo de 1 decímetro para formar um cubo de 1 metro de aresta? De
1 decímetro para chegar no cubo de 1 metro, eu vou ter quantos cubinhos? 1000. Qual é o volume em decímetro cúbico de um cubo de 1 metro? 1000 decímetros cúbicos. Um cubo de 1 decímetro de aresta representa que fração de um cubo de 1 metro? 1 sobre 1000. Qual é o volume de 1 metro cúbico de um cubo de 1 decímetro cúbico? 1 de 1000 metros cúbicos, ou 0,001 metro cúbico. 2. Agora você vai comparar seu cubo de 1 decímetro de aresta com os cubinhos do material dourado que tem aresta 1 centímetro. Estou comparando um cubo de 1 decímetro com um cubinho desse de 1 centímetro. Quantos cubinhos de 1 centímetro de arestas devem ser alinhados para formar uma fila de 1 decímetro? É só a gente contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubos. Qual é a medida em centímetro de um segmento de 1 decímetro de comprimento? 1 decímetro de decímetro para centímetro, eu só vou andar uma casinha, então ele vai ter 10 centímetros. Quantos cubos de 1 centímetro de aresta seriam necessários para formar um cubo de 1 decímetro de aresta? Quantos que tem aqui? 10. E aqui, 10. E aqui, 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, porque agora eu estou formando um cubo. Qual é o volume em centímetro cúbico de um cubo de 1 decímetro cúbico de aresta? É 1000 centímetros cúbicos, né? Que é a mesma coisa, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Um cubo de 1 centímetro de aresta representa que fração de um cubo de 1 decímetro de aresta? 1 centímetro de quanto? De 1000, que é o cubo. Qual é o volume em decímetro cúbico de um cubo de 1 centímetro? Seria 1 também de quanto? Um cubo de quanto? De 1000, ou 0,001 decímetro cúbico. Considere um cubinho de 1 milímetro de aresta. Qual é a medida em milímetros de um segmento de 1 centímetro? 10, porque de 1 centímetro para 1 milímetro eu ando uma casinha só, que vale 10. Quantos cubos 1 milímetro de aresta seriam necessários para formar um cubo de 1 centímetro? 1000 de novo. Qual é o volume em milímetros cúbicos de um cubo de 1 centímetro de aresta? 1000 milímetros cúbicos. Qual seria a representação na fração, de novo? 1 sobre 1000. E qual seria o volume? 1 sobre 1000, que é a mesma coisa que 0,001 centímetro cúbico. Com base nos itens de 1 a 3, complete as colunas. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. 1 decímetro cúbico equivale a 0,001 metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico equivale a 0,00001 metro cúbico. 1 decímetro cúbico equivale a 100 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 decímetro cúbico. 1 centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. 1 metro cúbico equivale a 10 elevado a 9, ou 1 bilhão de milímetros cúbicos. Relação entre volume e capacidade. Considere os dois recipientes cúbicos a seguir. As paredes e a base do recipiente A são bem grossas. Tá vendo? Ó, aqui. E sua cavidade interna são colocados líquidos. Também tem formato de cubo. Já as paredes do recipiente B são tão finas que sua espessura pode ser desprezada.
Recipiente A gente tem espessura. Recipiente B, não, ela pode ser desprezada. Qual é o volume do cubo de arestas medindo 10 centímetros? Se eu pegar aqui, ó, 10 centímetros vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Qual é a relação das arestas do cubo que representa a cavidade interna do recipiente A? Explique seu raciocínio. A medida é 8 centímetros. Da medida externa da aresta superior, que é 10, devemos subtrair 2 centímetros, correspondente às espessuras das duas paredes opostas. Assim, 10 menos 2 é igual a 8. Qual é a espessura da base do recipiente A? Como a cavidade do recipiente tem o formato de um cubo de aresta de 8 centímetros e a altura do recipiente é 10 centímetros, a espessura da base é 10 menos 8, que daria o quê? 2 centímetros. 4. Calcule o volume da capacidade interna do recipiente A. Falou que media 8, então 8 vezes 8 vezes 8, 512 centímetros cúbicos. Se enchermos totalmente o recipiente A com água, sem que ele transborde, qual será o volume ocupado por esse líquido? 512 centímetros cúbicos. Se enchermos totalmente o recipiente B com água, sem que ele transborde, qual será o volume ocupado pelo líquido? 1000 centímetros cúbicos. De olho na capacidade. A capacidade de um recipiente e a grandeza relacionada ao seu espaço interior, o qual pode ser preenchido com algum líquido, este espaço pode ser menor do que o volume do sólido correspondente ao formato do recipiente, como no caso do recipiente A, ou igual, como no caso do recipiente B. Uma vez que é possível comparar as duas grandezas, podemos medir a capacidade usando unidades de volume, centímetro cúbico, metro cúbico e etc. E também costumamos medir o volume de um sólido usando unidades de capacidade, por exemplo, litro, mililitro e assim por diante. Com base em seus cálculos e nas definições acima, complete a tabela. Recipiente A. Qual é o volume em centímetros cúbicos? 1000. Qual é a capacidade em centímetros cúbicos? 512. Recipiente B. Qual é o volume em centímetros cúbicos? 1000. Qual é a capacidade em centímetros cúbicos? 1000. Volume e os estados físicos da matéria. Você já estudou em ciências que a matéria pode estar em 3 diferentes estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Como esses estados físicos se relacionam com o volume? O sólido, como um cubo de madeira, por exemplo, não terá seu volume nem seu formato alterados, independente do recipiente onde for colocado. Já um líquido assume o formato do recipiente que é colocado. Seu volume, porém, não sofre alteração. Assim, se o suco contido na jarra da imagem for transferido para a outra jarra, o volume do líquido será o mesmo nas duas situações, embora o formato tenha se alterado, porque o formato da jarra é diferente. No caso do gás, porém, o volume depende do recipiente onde ele está. Imagine, por exemplo, uma bexiga cheia de gás colocada em um recipiente cúbico. O volume do gás será igual ao volume da bexiga. Se a bexiga estourar, o gás sofre uma expansão, passando a ter o volume igual ao recipiente. Então, quer dizer, o cubo, não importa onde eu estou colocando, ele não vai mudar o seu formato.
O suco, o líquido, dependendo de onde eu coloco, a quantidade não muda, mas a maneira sim. A bexiga, se ela tiver fechada aqui dentro do recipiente, ela ocupa esse volume. Se eu estourar, o gás vai ocupar todo este volume. Por esse motivo, ao falar de capacidade de um recipiente, sempre pensamos num líquido. Ele assume o formato do recipiente, mas mantém o mesmo volume. Conversões de litros em metros cúbicos. Agora que você já sabe como medir volume usando unidades de capacidade, vamos estabelecer a relação entre as principais unidades de volume e capacidade. Observe a jarra que contém 1 litro de água que o professor levou para a sala e o cubo de aresta de 1 decímetro que você construiu. Se você despejasse o conteúdo da jarra neste cubo, o que você acha que aconteceria? Sobraria espaço no cubo ou ele transbordaria? Ou seria totalmente preenchido sem transbordar? Escreva suas hipóteses. Qual dessas que vocês acham? Aqui seria pessoal, mas eu vou dar a resposta correta. Acompanhe agora a experiência realizada pelo professor. Ele despejará a água contida na jarra em um cubo de aresta de 1 decímetro, como o que você construiu. Qual é a sua conclusão após a experiência? Descreva a relação entre as unidades litro e decímetro cúbico. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, quer dizer que a jarra ficaria totalmente preenchida sem transbordar. Quantos litros cabem em um recipiente cúbico cujas arestas medem 1 metro? Despreze a espessura das paredes do recipiente e explique o seu raciocínio. Cabem 1000 litros, pois 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos e 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Qual relação existe entre centímetro cúbico e o mililitro? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, pois ambos equivalem a 1 milésimo de 1 litro. Complete os espaços vazios dos esquemas que mostram as conversões entre as unidades de volume e capacidade mais utilizadas. O esquema indica um exemplo que, para converter uma medida dada em mililitro cúbico para centímetro cúbico, devemos dividir esse valor por 1000. Para converter uma medida dada em centímetro cúbico para mililitros cúbicos, devemos multiplicar por 1000. Então, aqui, ó, a gente tem a medida de, se eu vim dessa medida para essa, eu vou dividir. Lembra, ó, da direita para a esquerda, a gente divide. Por que por 1000? Porque aqui é cúbico. E da esquerda para a direita, a gente faz o quê? Multiplica por 1000. Se eu tenho metro cúbico e quero transformar em litro, eu vou vir do metro cúbico para o decímetro. Esse valor aqui corresponde na capacidade de litro. Se eu quero transformar o litro em mililitro, eu vou multiplicar por 1000. Se eu quero transformar o mililitro em litro, eu vou dividir por 1000. Se eu tiver metro cúbico e quero transformar em centímetro, eu venho daqui até aqui. Esse valor vai corresponder o quê? A mililitro. Análise de uma conta de água. Agora que você aprendeu as principais unidades de medida de volume e de capacidade, você vai analisar a conta da água de uma residência da cidade de São Paulo, onde a companhia responsável pela água e pelo esgoto é a Sabesp. Os valores das tarifas foram arredondados para facilitar as contas.
Que mês e ano a conta se refere? Ela se refere ao mês de outubro, no ano de 2016. Qual foi o consumo em metros cúbicos registrado no mês de referência? A quantos litros corresponde este consumo? O consumo foi de 34 metros cúbicos. Então, para transformar em litro, eu multipliquei, deu 34 mil litros. Né? Ó, metros cúbicos para litros. Vamos voltar aqui, ó. Metros cúbicos para litros. Eu vou pegar isso e vou multiplicar por quem? Por 1000, que vai equivaler a litros, tá bem? Então, 34 mil litros. Qual foi o consumo em metros cúbicos no mês anterior ao da referência? 32 metros cúbicos. Entre os 7 meses em que há o registro do consumo nessa conta, qual foi o mês de maior consumo e o mês de menor consumo? Houve 3 meses de maior consumo, de 34 metros cúbicos. Abril, junho, julho e outubro. O mês de menor consumo foi o de maio, de 23 metros cúbicos. Usando os dados do cálculo do valor da conta residencial por economia, determine qual seria o volume da conta de água de uma residência no mesmo município neste mês estivesse o consumo de 10 metros cúbicos. Água, R$ 22,00, esgoto, R$ 22,00, assim o valor da conta seria de R$ 44,00. 14 metros cúbicos, água 22, mais 4 vezes 13,50, que deu 36, que é o esgoto, então 22 mais 36, 72. 28 metros cúbicos, água, R$ 22,00, 10 vezes 13,50, mais 8 vezes 9. Então, aqui eu vou ter R$ 129,00, com mais 22, R$ 258,00. Compare os valores da conta de água que você calculou no item anterior, relativos aos consumos de 14 metros cúbicos e 28 metros cúbicos. Embora o consumo tenha dobrado, o valor da conta mais que triplicou. Considere o modo como é feito o cálculo do valor da conta e explique por que isso acontece. Isso acontece porque a tarifa para as faixas de consumo mais altas é menor. Assim, os preços dos primeiros 14 metros cúbicos consumidos é bem menor do que os preços próximos aos 14 metros cúbicos a serem gastos. Em sua opinião, qual é o objetivo da Companhia de Água e Esgoto ao adotar esse tipo de cobrança? Incentivar as pessoas a consumir menos quantidade de água possível, evitando desperdício. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação desse capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem da 360 até a 370. Qualquer dúvida me encaminhem um e-mail, estou à disposição para esclarecer. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!